sou o Lucas, sou aluno aqui do Seminário Presbiteriano Brasil Central, Extensão de Paraná, e sou aluno de Prática de Pregação 4. E hoje nós vamos meditar à luz do Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para tudo sempre. Nós não podemos desconsiderar o atual momento político do nosso país. Em meio a tanta falta de perspectiva e muitas vezes em busca de uma redenção para a situação que nós estamos vivendo, nós vemos em candidatos uma falsa sensação de esperança. Esperança que as coisas sejam diferentes, ou então esperança de que as coisas voltem a ser como eram antigamente. Muitas vezes, em meio a essas questões, nós tomamos partidos de tal forma que esquecemos que Deus, Ele está no controle de tudo. Até achamos que nós conseguimos convencer as outras pessoas de que elas mudem de opinião e assim passem a pensar igual nós pensamos. O fato é que, de uma perspectiva cristã, nada deveria nos trazer temor quanto a isso, porque nós sabemos que o nosso Senhor reina. O salmo que está diante de nós é o primeiro de um grupo de salmos que são chamados de salmos reais. Esse grupo de salmos vai do Salmo 93 até o Salmo 100. Alguns estudiosos vão dizer que o Salmo 94 não faz parte, mas outros dizem que de fato é do Salmo 93 até o Salmo de número 100. Esses salmos ele tem uma característica em comum, que é de exaltar a Deus como Rei, ou seja, destacar o reinado do Senhor, mostrando que Ele é superior a qualquer monarca terreno e que governa soberanamente sobre tudo. Há a possibilidade de que estes salmos fossem cantados nas cerimônias anuais, numa espécie de coroação do Senhor. Mas a verdade é que nós não temos fundamentação bíblica suficiente para que afirmemos isso com certeza. O salmo que nós temos aqui, o Salmo 93, ele é escrito por um autor anônimo. Nós não sabemos de fato quem o escreveu, mas podemos perceber que era alguém que viveu em tempos onde monarcas reinavam sobre as nações. Ele tinha conhecimento de reis, e diante destes reis ele reconhece um rei que é muito superior. E agora esse salmista afirma que o Senhor reina, e o seu reino é eterno. O seu reino é poderoso, o seu reino é santo sobre todas as coisas. Sendo assim, à luz deste salmo, eu quero apresentar as características do Senhor como Rei. A primeira característica que eu quero apresentar, ela está presente nos versos 1 e 2 desse salmo. A primeira característica é que esse Rei, ele é eterno sobre tudo. A primeira afirmação é uma afirmação comum em outros salmos. O Senhor reina. Não só em outros salmos, mas como em outros textos do Antigo Testamento, que reconhece que o Senhor está reinando. O Senhor está reinando hoje. O Senhor está reinando agora. O salmista, então, diante dessa afirmação, ele começa a descrever as características deste rei que está reinando. E diz que ele está em seu trono firme, vestido em majestade e poder. A ideia do salmista aqui é nos mostrar que se os reis se vestem com mantos reais, o Senhor também se veste. Se os reis se equipam com armaduras para a guerra, o Senhor também. Se os reis possuem tronos, o Senhor também possui.
Ou seja, o Senhor está reinando agora e tem todas as características de um rei. Os mantos reais eram o que diferenciava de fato um rei das outras pessoas. Pelas vestes era possível reconhecer o rei. O nosso rei, o Senhor, ele está vestido de majestade, como o salmista afirma aqui no Salmo 93, e como nós podemos também ver em outros textos, como em Deuteronômio 33, 26, como em outro salmo, por exemplo, o Salmo 104. Ou seja, o Senhor está vestido, está revestido de majestade. As suas vestes refletem a sua grandeza. O rei também é aquele que comanda seu exército. É aquele que está à frente nas batalhas, que está no controle do exército nas batalhas. Assim, o nosso Senhor, ele não está apenas vestido de majestade, como se fosse um príncipe em sua corte, passeando no seu palácio, mas não, o Senhor também está cingido de poder. Como o salmista afirma no Salmo 93, e como outros salmistas vão afirmar no Salmo 46, no Salmo 103, como o profeta Isaías registra no capítulo 1, verso 24 do livro de Isaías. Ou seja, o Senhor está cingido de poder como um rei pronto para a guerra. Assim como as vestes do rei são diferenciadas, a armadura do rei também é diferenciada. E o nosso Senhor, ele está armado de poder. Ele está cingido de poder. Ele está pronto para a batalha. É Ele quem está através do seu trono. Trono que foi firmado na eternidade, como o salmista no Salmo 90 vai afirmar. E o salmista aqui no Salmo 93 também vai dizer que esse trono do nosso Senhor, ele foi firmado desde a eternidade. E o Senhor, neste trono, está firmando a terra que não vacila. Ou seja, o salmista está querendo dizer para nós que o nosso Senhor, ele está num reinado que é estável. Passam vários reis, passam vários reinos, mas o trono do Senhor, ele está firme, ele permanece firme desde a eternidade e para toda a eternidade. É esse reinado, irmãos, que faz a terra, o sol, a lua, os planetas permanecerem em seus lugares, permanecerem em suas órbitas. É esse reinado que faz com que as leis do universo continuem em pleno funcionamento. E esse reinado, ele é eterno. Não há quem possa abalar o trono firme do Senhor. O Senhor reina, seu reino é eterno. Seu reino é sobre tudo, seu reino é sobre todos. Diante desta verdade, nós não devemos nos preocupar tanto. Nós não precisamos perder a nossa paz. Nós não precisamos tentar defender este ou aquele candidato, este ou aquele partido, porque mesmo quando a nossa vontade é frustrada, mesmo quando aquilo que nós pensamos ser o melhor não acontece, o Senhor, ele continua reinando. O Senhor continua sustentando todas as coisas. Ele é o Deus que continua governando e mantendo todas as coisas em seu devido lugar. Uma segunda característica desse rei está aí nos versos 3 e 4 do Salmo. E o salmista ressalta que este rei, ele é um rei poderoso sobre a sua criação. O salmista, agora ele procura nos aproximar um pouco mais desse rei. Se na primeira característica ele nos colocou diante de um rei que está reinando sobre tudo de forma grandiosa, ressaltando a sua majestade, o seu poder. Agora o salmista nos aproxima desse rei,
nos trazendo uma figura da criação, uma figura que nós conseguimos apreciar a olho nu. É através de uma figura da criação que o salmista vai nos mostrar o poder do nosso rei. Alguns significados são levantados para os versos 3 e 4 por alguns estudiosos. Um deles é de que o salmista ele quer falar aqui de alguns movimentos que surgem e atacam a igreja do Senhor, mas diante disso, o Senhor é mais poderoso. Porém, eu acredito que o salmista aqui ele tem uma intenção muito mais simples. Ele apenas quer ressaltar o poder de Deus, comparando com algo que nos é familiar, algo que nós conhecemos bem, e algo que, de certa forma, nos traz temor. E que, apesar disso, o nosso Deus, o nosso Rei, é mais poderoso. Então ele usa a figura da própria criação de Deus. Ele usa os rios, o mar, a água. A água é algo que nos traz uma imponência grandiosa, tremenda. Eu acredito que não há alguém que, ao olhar para o mar, não fique encantado com a sua imensidão. Ou então atemorizado diante de uma água extremamente violenta. Apenas o barulho, apenas o som das ondas já nos causam temor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sei nadar. E quando estou dentro da água, eu fico extremamente atento com a profundidade. Além disso, nós podemos recorrer a outros fatos para entender o poder das águas. Há pouco tempo atrás, uma barreira se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. E a água simplesmente arrasou com a cidade inteira. Em 26 de dezembro de 2004, ocorreu na Indonésia o tsunami mais devastador da história. Foram aproximadamente 230 mil mortes causadas pelo poder devastador da água. Basta uma pequena visita às cataratas do Iguaçu para que desperte em nós um sentimento de temor ao ouvir tamanho barulho da queda constante da água. Ou então ao contemplar a grandeza daquele cenário. Com isso, irmãos, na sua poesia, o salmista nos apresenta a figura dos rios. E depois ele vai acrescentando poder a eles, através dos bramidos dos rios, do fragor dos rios. Com isso, o salmista dá uma cadência para o salmo e vai introduzindo aspectos de temor de forma crescente. E após despertar no seu leitor a ideia do poder dos rios, o salmista vai nos mostrar que o nosso Rei é extremamente poderoso, porque ele é muito mais poderoso do que as águas. Ele olha das alturas e reina poderosamente de lá, inclusive tendo domínio sobre as águas. Ou seja, nós não precisamos temer nada. Os poderosos, eles estão debaixo do Rei, que das alturas está reinando poderosamente. O Criador está reinando poderosamente sobre toda a sua criação. Toda a sua criação lhe obedece. Nós podemos nos lembrar dos discípulos no barco com Jesus. E após Jesus acalmar aquela tempestade, a pergunta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não há o que temer. Diante de tantas ameaças na nossa vida, tantas coisas que nos trazem medo, apesar das tragédias inesperadas, e com a constante possibilidade do poder cair nas mãos erradas, o salmista traz um consolo ao nosso coração. O Senhor é muito mais poderoso que todas as coisas. O Senhor está reinando nas alturas sobre toda a sua criação. Ele está exercendo o seu poder e não há quem possa derrotá-lo.
Uma terceira e última característica que o salmista nos apresenta está no verso 5. E o salmista quer nos mostrar que o nosso rei, ele é santo sobre a nossa vida. É muito interessante nós percebermos como o salmista nos apresenta nosso rei e como ele faz na sua poesia um movimento que vai nos aproximando cada vez mais desse rei. Primeiro, o salmista mostrou toda a grandiosidade do universo. Depois, o salmista nos aproximou desse rei, partindo de coisas que estão ao nosso redor, coisas que nós conseguimos enxergar. E agora, o salmista nos traz esse rei para um nível pessoal. Ele nos mostra que esse rei, ele é rei sobre a minha vida. Ele é rei sobre a sua vida. O Senhor reina pessoalmente em nós, através dos seus fiéis testemunhos. A palavra testemunho aqui, ela tem um sentido de lei. Ou seja, uma vez que o rei é soberano sobre a nossa vida, ele nos deu leis para que elas nos governem. A gente pode ver isso ao longo da Bíblia. Por exemplo, no Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 25, no capítulo 31, nós vemos Deus dando preceitos para o seu povo, estatutos para o seu povo. No Salmo 119, o salmista constantemente nos relembra dos estatutos para nos guiar, para iluminar o nosso caminho. E uma vez que a casa desse rei convém a santidade, nós que agora fazemos parte desse reino, nós que temos o Senhor como rei, somos ensinados como nós podemos ser santos, para assim nós podemos nos manter nesse reino. E é através desses testemunhos, é através desses estatutos, é através das leis desse rei que nós podemos aprender como nós devemos viver para nos mantermos nesse reinado. Ou seja, o nosso rei é o nosso modelo. É ele quem nos ensina a viver. O salmista, que havia informado que Deus é rei desde a eternidade, ele vai terminar esse salmo dizendo que esse reinado é eterno. Esse reinado é para todo sempre. Ele reina da eternidade para a eternidade. E o mais impressionante desse rei é que ele reconhece a nossa incapacidade de permanecer em sua casa. Ele reconhece a nossa incapacidade de nos mantermos santos como convém à sua casa. E sabendo disso, sabendo que por nós mesmos nós não alcançaríamos o seu reino eterno, ele manda o seu Filho, aquele que abre mão de todo o seu reinado para se fazer como um de nós, para que nós pudéssemos ser livres para cumprirmos todo o seu testemunho. O nosso rei, apesar da nossa impureza, ele sempre quis estar no meio do seu povo. Ele sempre esteve no meio do seu povo. Podemos perceber isso também no livro de Êxodo, quando ele se faz presente com o povo de Israel no deserto, através da coluna de fogo, através da nuvem. E hoje, irmãos, não é diferente. Nós temos acesso à presença desse Deus santo, à presença do nosso Rei santo, por meio da liberdade que o seu Filho conquistou na cruz. Através da liberdade que Jesus conquistou na cruz. Hoje nós podemos ser chamados de santos, justamente porque Jesus pagou o preço para que assim nós fôssemos chamados. Jesus, ele foi o único que conseguiu cumprir todos os fidelíssimos testemunhos do nosso Rei. E uma vez que ele fez isso, ele assegurou para nós a justificação. Ele assegurou para nós o direito de nós sermos chamados de santos e justos.
e assim termos livre acesso à presença do nosso Rei através do seu sacrifício. Assim, hoje, nós buscamos viver uma vida de acordo com os estatutos do nosso Senhor, em reconhecimento ao que este Rei fez por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos então acesso ao seu reino. O reino de Deus está inaugurado. O reino de Deus, ele é eterno. Todo poder, toda majestade foi conquistada por Jesus na cruz. E hoje ele reina e ele compartilha da sua herança com todos aqueles que reconhecem o Senhor como Rei da sua vida. Nós temos parte no reinado eterno do nosso Rei. Todo súdito quer agradar o seu Rei, ainda mais quando esse Rei ele é bondoso, ainda mais quando esse Rei ele age de misericórdia para com o seu povo. E é exatamente assim que nós devemos viver, cumprindo todos os estatutos do nosso Rei, todos os estatutos que o nosso Rei estabeleceu, porque o nosso Rei, ele tem agido com bondade e misericórdia para conosco. Não há dúvidas de que o momento histórico em que nós vivemos não é dos mais fáceis. Não há dúvidas de que o momento político do nosso país é preocupante. E é certo que muitos de nós encontram-se sem esperança. Porém, nós que pertencemos ao Senhor, nós podemos ser confortados com a realidade de que o Senhor reina e que o seu reino é eterno. O seu reino é poderoso, o seu reino é santo sobre todas as coisas. Seu reino está firme, ele é eterno, ele está sustentando todas as coisas em seu devido lugar. Nada foge do seu controle. Seu reino é poderoso e não há nada que possa abalá-lo. Não há poder que possa superá-lo. E toda a criação o obedece. Seu reino é santo e é pessoal. O Rei está à disposição para se relacionar conosco por meio de Jesus, o Salvador que cumpriu todos os estatutos impostos pelo Rei. E hoje nos permite livre acesso a Ele e compartilha conosco da sua herança no reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar no Senhor e assim não temer a nada, além do nosso eterno, poderoso e santo Rei. Que Deus nos ajude.